vida que me fez, que determinou a minha decisão. E eu quero trazer justamente isso. Tem pessoas que estão dentro de uma relação conjugal justamente repetindo o que eles sempre viram acontecer dentro de um casamento na sua infância. E na maioria das vezes eu pergunto assim: com quem que você aprendeu sobre casamento? E algumas pessoas me respondem assim: eu não aprendi com ninguém, porque meu pai e minha mãe, quando eu era criança, bebê, eles já se separaram, meu pai foi embora. Você aprendeu. Não existe um aprendizado nulo. Ah, não teve casamento, eu não aprendi nada. Você aprendeu que casamento é abandono. Você aprendeu que casamento ele pode ser desfeito. Você aprendeu alguma coisa ali com aquele casamento que não existiu. Ele não foi nulo. Em alguma forma, ele te influenciou, ele te inspirou de alguma forma. Por isso que algumas pessoas que quando casam, elas já casam prontas para se separarem. Elas já se casam com aquela crença assim: não vai dar certo. E olha, ela sem perceber, ela faz de tudo para não dar certo. Então nossos aprendizados, eles acabam determinando nossos resultados. Se você teve aprendizados dentro de um casamento, eu lembrei aqui de situações onde as pessoas dizem assim: nossa, mas eu tive um pai e uma mãe maravilhosos. Ok, isso aí você está falando de paternidade e de maternidade, mas você não está falando de casamento. Porque casamento, o que é um bom casamento? É quando você vê seu pai e sua mãe tendo afetividade, proximidade, cumplicidade, quando eles são cúmplices um do outro até na educação da criança. Porque um casal que vive o relacionamento, você vê naquele casal ali namoro. Você vê naquele casal ali uma alegria deles estarem juntos, deles serem felizes. E olha, quando você aprende isso dentro de uma relação, cumplicidade, afetividade, parceria, uma só linguagem. Porque, gente, nós precisamos entender qual é a visão de Deus para o casamento. E a visão de Deus para o casamento, primeiro, é bom que o homem não viva só. Porque existem algumas pessoas que tiveram experiências ruins no seu casamento e acabam acreditando o seguinte: ah, casamento não é muito melhor eu ficar sozinho, não é dor de cabeça. Estava até conversando com um amigo meu agora há pouco tempo, um pouco antes da live, né? E algumas vezes a gente brinca com isso, que existem algumas pessoas que acreditam que é melhor ser sozinho, indo contra a vontade de Deus. Mas, na verdade, essas pessoas, elas podem ter tido experiências ruins dentro do seu casamento ou dentro de alguns relacionamentos que a expectativa deles é que se eles forem se unir a alguém, vai ser muito ruim. Mas Deus olha para o homem e ele chega a uma conclusão: não é bom que o homem viva só. Por isso que nós precisamos superar nossas limitações, nós precisamos nos potencializar. E nós só vamos conseguir fazer isso se nós conseguirmos reconstruir uma nova história relacional. Então, meus aprendizados, eles precisam ser confrontados, eles precisam ser questionados. Porque já existe uma tendência, principalmente, aí eu vou agora generalizar, tá? Eu vou usar o gênero masculino para falar sobre isso. Existem algumas crenças de alguns homens que quando casam, porque, gente, vocês há de convir comigo, quando o cara é solteiro, ele vai, se casa, é aquela festa linda, aquele momento maravilhoso, lua de mel, tudo é uma novidade. Mas aí vem a rotina, vem o cotidiano, os dois lá dentro de um apartamento, dentro de uma casa, vivendo uma rotina que eles não foram preparados para aquela rotina, eles apenas estavam apaixonados e foram lá e se uniram. Então, no dia a dia daquele casal, começam a acontecer alguns atritos que eles não estão muito preparados para gerenciar, eles não estão muito preparados para ter uma intervenção boa, inteligente,
E infelizmente os casais que entram em crise, eles têm uma dificuldade de buscar ajuda, eles têm uma dificuldade de compartilhar isso com pessoas que realmente possam ajudá-los, e eles começam a levar essas crises, esses conflitos, esses desencontros para a relação. Aí tropeçam, caem, machuca, fere e não acontece nada. E alguns desses casais começam a se questionar: melhor é a vida de casado ou melhor a vida de solteiro? E alguns homens principalmente têm uma dificuldade muito grande de aceitar essa condição de casado. E eles não mudam sua rotina, eles não mudam seus amigos, eles querem continuar a sair com aqueles amigos solteiros, eles querem continuar a ter aquela vida que para eles não é funcional, não é bom para o casamento. E na maioria das vezes a esposa se sente mal com isso, a esposa sofre, e também algumas mulheres não estão preparadas para essa vida de casada. Elas ainda estão com a mentalidade, né, amor, de uma mulher solteira. E assim o casal vai se questionando: será que isso aqui é realmente melhor? E começam a contemplar uma vida sozinha, solitária. E acabam reproduzindo a história que sempre viveram e viram os seus pais, ou os seus irmãos, ou os seus amigos viverem. Aí acabam chegando à conclusão: é melhor eu ficar sozinho, é melhor eu viver essa vida de solteiro. Mas eu quero sinceramente falar para vocês: não é bom que o homem viva só, não é bom que a mulher viva só. Então, o nosso objetivo aqui hoje é... Vem aqui, amor, por favor, que a gente vai entrar no último Eu tenho um tema questionamento. Pra falar ainda, que acho que a gente não se comunicou bem, eu achei que era intercalado. Ah, foi? Então fala, eu vou te dar aí uns 5 minutinhos. Ai, que menino bom. Olha só, sobre princípios e valores. O que nos norteia, o que nos motiva, a força motriz de nós vivermos algo são os princípios e são os valores. Qual é o princípio que você tem sobre casamento? Quais são os valores sobre casamento que você tem? Na época que Deus nos chamou para restaurar o nosso casamento, Deus precisou construir novos princípios e novos valores em mim. Eu fui compreender que era isso esses dias que a gente estava meditando. Porque antes eu achava que era só para eu saber o que ele queria que eu fizesse. Mas eu compreendi que não, ele queria que eu tivesse os princípios do reino sobre o meu casamento. E a primeira coisa que Deus me falou quando Deus disse que ia restaurar nosso casamento foi: estude a Bíblia, o que eu penso sobre casamento, o que eu penso sobre divórcio. E eu comecei a ler ali. Os meus pais têm um casamento super sólido. Esse ano eles fazem... Quantos anos eu tenho? Acho que eles fazem 49... Eu não sei quantos anos. Acho que eles fazem 49 anos de casado esse ano, ou 50 anos de casado, meus pais. Mas sabe o que foi minha base, meu norte, meu aprendizado, que o Hélio falou agora há pouco? Eu amava ler romance. Na época era Sabrina, Júlia e Bianca, não sei quantos leram. E eu amava ler. E sabe qual o tipo que eu gostava? Aquele que a mocinha casava com o cara que amava, o cara ia embora, deixava ela sozinha com o filho, e anos depois eles voltavam e se casavam de novo. Só que não eram 12 anos, né? Era tipo 1 ano, 2 anos, casava de novo. E eles não casavam de novo, voltavam e ficavam juntos, nem chegava a separar. Era um tipo de romance que eu amava, só que eu construí uma mentalidade, um entendimento relativo a isso, a esse tipo de literatura que eu lia. Novela influencia, tá? Se você recorrentemente vê traição em novela, recorrentemente você vê abandono em novela, aquilo ali também aprende. Eu aprendi com livros. Então Deus pegou o próprio livro dele e reconstruiu meus princípios e reconstruiu os meus valores. Quais são princípios e valores que te norteiam? O que para você é importante e valoroso? O que para você tem valor? É honestidade? É fidelidade? É o casamento? É a família? O que é para você de importante? E isso que lhe é importante, você está de fato seguindo? Você está de fato rompendo com relação a isso? Que tem pessoas que falam assim: olha, o meu casamento é muito importante,
A minha família é o que eu tenho de mais precioso. Trabalha 24 horas por dia, workaholic, acorda 6, chega em casa meia-noite, 10 horas da noite, morto, cansado, conversa com ninguém, come, deita e dorme. Que hora que a família está sendo cuidada? Ah, meu casamento é importantíssimo. Qual foi a última vez que vocês dois saíram para beijar na boca, para abraçar, fazer amor e só conversar sobre os dois, sobre romance? Quantas vezes você faz isso por dia? Quantas vezes você faz isso por semana? Quantas vezes você faz isso por mês, por ano? Aí vai estar a qualidade do valor. E vou te dizer algo. Toda vez quando você tem um grande valor e você não cumpre, você fica irritado, se sentindo devedor a você mesmo, se sentindo não merecedor porque você próprio olha e fala, isso pra mim é valoroso, eu não estou valorizando, então o que eu mereço se eu não valorizo o que é importante? Aí vem um sentimento de não merecimento que influencia e desencadeia um monte de coisa na sua vida, na sua história, que entra a tal da autossabotagem. Então estabeleça quais são os seus princípios e quais são os seus valores para o seu casamento, converse com isso sobre seu cônjuge e descubra como pôr isso em prática junto com ele. E meus 5 minutos venceram. Gente, olha só, para a gente encerrar nossa live de hoje, e é um tema que eu e Fabiane vamos desenvolver juntos aqui com vocês, é algo que a gente precisa considerar demais nos momentos de conflito. Como você costuma gerenciar os conflitos que acontecem dentro da sua relação? Como que você descobre esse manejo, né? Qual é o time para se resolver isso? No meio do conflito, você para, pensa, reflete, ou você vai abruptamente em cima, ou você simplesmente não fala nada, guarda. Eu lembro quando a gente casou de novo. Eu não sabia, como eu falei antes, eu era muito tímida, eu era muito reservada, eu não gostava muito de falar. Na verdade, eu nem me conhecia tanto, fui me conhecendo ao longo do processo de aprendizado. Sabe o que eu fazia quando a gente tinha conflito? Eu dizia nada não, ele perguntava o que era, eu falava nada não, entrava no meu quarto, fechava a porta, isso quando eu não batia, pá, a porta, né? Aí eu não sei a linguagem do mudinho. E eu não sabia resolver conflito, nós fomos aprendendo a resolver conflito. Eu lembro numa situação dessa que eu cheguei para ela e eu falei assim, eu chamei ela na cozinha, nós sentamos na mesa para resolver uma demanda que estava me incomodando na relação. E eu falei assim, amor, nós vamos... Isso foi no segundo round, bem no iniciozinho. Bem no início mesmo, pouco tempo de casado. Tinha nem... De recasados, né, no caso. E eu cheguei para ela, tá acontecendo isso, e eu tô chateado com isso. Vamos resolver? Ela fechou a cara, a gente tentou trocar umas palavras, ela ficou muda. E quando eu comecei a falar algumas coisas, ela quis se levantar, eu falei, você não vai se levantar. Eu não saio daqui enquanto a gente não resolver isso. E isso foi sendo construído, porque ela tinha essa dificuldade, eu tinha outras. Eu lembro que nesse dia eu falei assim pra você, eu não sou você, eu não vou reagir igual você reage. Se você quiser estar casado com você, casasse com um homem, não comigo. Misericórdia. Brigando, né? Mas eu sei que nesse dia foi muito importante para nós dois. Nós decidimos, sabe... A gente estava até falando, filho, você não joga fora. Filho, você aceita brigando com você, se aceita te rejeitando. Filho, você aceita bonitinho, feio, legal, chato. Filho, você não joga fora. É o mesmo princípio, a gente decidiu ali que a gente teria esse princípio, que nós não nos jogaríamos fora, que nós não desistiríamos mais um do outro. Não desistiríamos um do outro, que nós iríamos insistir, íamos buscar maneiras, íamos buscar formas, que nós iríamos aprender mais para gerenciar os nossos conflitos. E algo que eu acredito que nos ajudou muito nesse princípio que a Fabiane trouxe, eu achei muito legal essa lembrança, essa fala dela, porque o que nós vivemos em termos de restauração de família, de casamento, foi tão impactante, nós temos tanta certeza que foi Deus que nos uniu, que às vezes que passou na nossa cabeça, nos momentos de conflito, de nos separarmos,
nós não admitimos isso porque nós sabíamos que a nossa reunião, ou seja, a nossa vivência novamente, nossa reconstrução de vida, ela veio tão de Deus e a gente nunca teve essa dúvida. Então eu acredito, eu arriscaria dizer aqui que alguns casais precisariam ter essa convicção. Olha, eu tô com a minha esposa, eu tô com o meu marido, porque Deus abençoou essa relação. Eu tenho essa convicção com a Fabiana e isso nos ajudou muito. Então, assim, o que nós queremos trazer nesse momento? Como anda as suas emoções para lidar com esses conflitos? Porque hoje mesmo eu estava atendendo um casal que eu fiz esse questionamento. Primeiro eu perguntei, o que é emoção para você? E eles responderam, eles até trouxeram colocações bem inteligentes. Mas o que é uma emoção, gente? A emoção, ela define como eu vou viver os sentimentos. Ou seja, vamos imaginar, no mundo imaginário, que o meu cônjuge, a minha esposa, ela com raiva me agrediu verbalmente. Ela falou coisas que eu fiquei muito chateado, vou usar uma palavra aqui, que muita gente não sabe lidar com isso. Eu fiquei com raiva. Quem é você quando você está com raiva? Quando é contrariado. Eu odiava ser contrariada. Quem é você quando você está com raiva? Eu preciso ter uma emoção. A emoção é que vai comportar aquele sentimento. O sentimento de raiva é pertinente a qualquer ser humano. Raiva, né? Ira, que raiva e ira é a mesma coisa, mas indiferença. Ou seja, tem sentimentos que algumas pessoas não conseguem administrar. Aí como é que ela reage quando não consegue administrar? Ou ela se fecha, ela torna a outra pessoa quase um lixo. Tem algumas pessoas que agem assim, né? Eu vou ignorar, aí ignora, bota na geladeira. O termo é esse. Põe na geladeira. Aí coloca na geladeira e... Faz uma guerra santa, né? Igual dizem, né? E tem outras... De santa não tem nada. De santa não tem nada. Porque é horrível, gente. Quem quer acertar ali, administrar a relação, não, vamos parar com isso, vamos conversar, e a outra pessoa se esconde, ela vai para o quarto, aí ela se esconde no banheiro, ela se esconde na sala, olha, aí começa a ver as gavetas batendo. Começa a ver televisão e parece que está hipnotizada pela televisão, mas na verdade ali é um processo de fuga. E tem pessoas que ao invés desse comportamento se tornam muito agressivas. Vai acumulando lixo dentro de si, lixo tóxico. Porque essas emoções, elas são tóxicas, causam toxinas no corpo. Aí vem as doenças psicossomáticas. Justamente. Causa enfermidade, tá? Essas toxinas. Ou vem comportamentos agressivos. Tem pessoas, né? Tem um casal que eu falo isso até pro marido, porque antes ele já está no processo de atendimento conosco há 3 meses mais ou menos, ele e a esposa, e ele tinha um hábito, ele tinha um hábito muito grande quando estava com raiva, ele usava as palavras como se fosse um soco, um murro, ele queria machucar, ele queria agredir. Como ele não conseguia, porque não está no princípio dele bater na mulher, ele usava as palavras como se fossem esses murros. E gente, algumas situações como essa se tornam violência doméstica, violência psicológica. Que é tão ruim quanto a violência física. Então, quem é você quando está vivendo conflitos? Você sabe administrar esses sentimentos? Você sabe o momento certo de você recuar, mas um momento certo de você voltar e ir lá resolver? Eu até falei no último vídeo meu, eu quando fico muito passada, que hoje em dia praticamente isso não acontece, né, amor? Graças a Deus. Mas antigamente, quando eu ficava muito passada, eu ia tomar um banho e ia lavar meu cabelo. Ou então eu descia, ia dar uma andada, uma passeada, para eu... Isso é sabedoria, né? Baixar a temperatura, porque baiano com italiano no sangue, apesar de eu ser brasiliense, baiano com italiano no sangue, meu filho, sobe aqui, ferve, que é uma beleza. Então eu fazia isso, eu dava um tempo e saía de perto.
Depois eu voltava e a gente ia lá e resolvia o nosso conflito. Sim. Mas na raiva, não resolvia. Na raiva, gente, não é o momento certo de resolver. E nem na TPM, por favor. Algumas vezes você vai ter que resolver na TPM. Né? Mas de preferência não. De preferência, aí que tá, é essa autopercepção. Eu estou pronto para fazer isso, eu estou pronto para resolver, mas eu queria pedir algo para você. Se você achar que não está pronto ou que não está pronta para ir lá e dialogar com a pessoa que você ama, então chega para essa pessoa e fala assim, olha, eu preciso de um tempo para resolver isso. Você se importa? O pessoal gostou da TPM, deram as curtidas, né? No máximo, em tantas horas, eu venho aqui, a gente senta, tem um casal que a gente acompanhando, esse casal eles tinham muita dificuldade de resolver demandas, que a gente chama de demandas, essas questões que ficam para ser resolvidas, né? Essa chateação que eu tenho naquele momento, é uma demanda. Então a gente conversou com esse casal e a gente ajudou esse casal a gerenciar um tempo para se resolver as questões. Então a gente fez eles descobrirem qual é o seu tempo, fulana, qual é o seu tempo, porque ele precisava de um tempo maior para resolver. Ele precisava, gente, de 3 dias para resolver uma demanda. Ele precisava assimilar, ele precisava digerir, porque ele é uma pessoa muito forte, é uma pessoa com uma personalidade muito forte. A esposa também é muito forte, e só que ela queria resolver na hora. Aconteceu, ela queria ir lá resolver. Ele não. A gente descobriu um comportamento recorrente. Ele se assustava, recuava e se fechava. E ela avançava, ela queria resolver. Só que quanto mais ela avançava, mais ele recuava e mais ele se fechava. Ou seja, eles não conseguiam resolver essa demanda. Então foi negociado ali, a gente chama de acordo. Foi acordado ali. Qual é o tempo que ele precisava para resolver aquela demanda? E eles descobriram. Só um minutinho, deixa eu concluir aqui, rapidinho. E qual era o tempo máximo que ela podia chegar, que não precisava ser naquela hora ali? Foi descoberto. E hoje eles conseguem resolver uma demanda em menos de 4 horas, em menos de 3 horas. Então, isso é um ganho fantástico. E cada um tem seu tempo. Né? Eles conquistaram autonomia para se resolver e gerir conflitos. Pode falar, amor. A Lúcia Helena, tudo bom? Oi, Lúcia! Ela está dizendo, sou muito fechada, não sei me expressar quando eu fico chateada. Que é justamente, Lúcia, Helena, né? Helena, é uma coisa que eu estou falando aqui, você tem que descobrir qual é o seu tempo, né? Para ficar nesse lugar, né? Agora sim, o que a gente sugere, o que eu sugiro? Que você descubra esse tempo e tente diminuir ele gradualmente. Se hoje você precisa de 2 dias para digerir uma situação, poxa, 2 dias eu não acho muito razoável. Então vamos aí para 24 horas. Negocia com teu esposo, olha, no máximo em 24 horas eu vou precisar desse tempo. E pede esse tempo para ele, né? A Márcia está falando aqui, meu problema é ficar muda. Não quero conversar, sei que tenho que mudar. Pois é, Márcia, eu falaria a mesma coisa. Ficar muda é adoecer. Eu entendo que às vezes você quer até falar, mas não consegue, parece que trava, tem uma trava ali. Isso está muito relacionado, eu sentia muito isso também com ela. Eu queria falar e não conseguia. Está muito relacionado à segurança. A segurança do abrir seu coração. Está muito relacionado a você conseguir ser vulnerável. Tem um livro muito bom, Márcia, que a gente vai estudar depois, que é Coragem de Ser Imperfeito, que é da Brené Brown. Gente, daqui a pouquinho o Insta vai estar derrubando a nossa live, que ele só suporta 1 hora e a gente já está terminando. Em 2 minutinhos a gente encerra. A Fabiane falou de um livro, eu acho que é muito interessante nós falarmos de um livro aqui. Quem quiser pode enviar uma mensagem para nós, que nós enviamos esse livro, ele está em PDF, que é um livro que se chama O Cavaleiro Preso na Armadura. Principalmente para homens, é um livro muito interessante. A gente costuma trabalhar muito com esse livro, com alguns casais, porque tem pessoas que estão tão presas dentro de si,
que elas têm dificuldade de serem mais flexíveis, de se perceberem dentro da relação. E esse livro ele traz uma contribuição muito boa para isso, né? O bispo está falando aqui, às vezes palavras doem mais do que socos. Concordo, bispo, é por aí mesmo. Márcia, um grande abraço. Márcia Menha também está participando aqui conosco. A Clinsp, Clínica de Psicologia, está conosco Érica, também. beijo para você, viu? Doutora Daniela. Gente, então é isso. Nossa live vai terminar por aqui. Mandem as perguntas que a gente vai respondendo. E quem não teve respondida ainda, por favor, faz de novo, que a gente deve ter perdido lá no meio da... E eu quero que vocês entrem conosco nesse desafio, né? 1000 pessoas no nosso YouTube, para que nossas próximas lives possam ser também transmitidas pelo YouTube. A gente só vai conseguir transmitir live pelo YouTube, e hoje é o canal que a gente está se mais apaixonado. Está tendo maior adesão também. Maior né? adesão, Então, nos ajude aí, compartilhe essa live, ela vai estar liberada aí no Insta, para os seus amigos. É só clicar naquele aviãozinho e você compartilha para os seus amigos no Insta. E com certeza nós teremos aí no máximo em uma semana 1000 pessoas aí no nosso YouTube. Um beijo para vocês, gente. E nos acompanhe nos nossos vídeos durante a semana. De segunda a sexta-feira estaremos liberando nossos vídeos a partir de 5 da tarde. Eu peço que vocês também compartilhem. E sábado que vem a vídeos. gente está aqui de novo, hein? A gente espera vocês. Um grande beijo para todos. Tchau, até a próxima. Mais.